Amigos inscritos e membros do canal X-Spruc Rasca Assombrades, tio Spook aqui novamente para a nossa análise da Margarida Bonetti, ok? Tio Spook aqui barbudo, tô precisando tirar essa barba horrorosos. Fica em casa tranquilo, né? Aí deixa a barba crescer, vou parecer o Papai Noel daqui a pouco. Mas vamos lá, vamos analisar a Margarida. Muitas pessoas estão perguntando: seu Spook é o obsessor, ela tem muitos obsessores, é o Dimono, foi o Dimono que fez isso com ela. Eu tenho certeza, ela é uma bandida, uma criminosa, tem que pagar por isso e blá blá blá. Eu acho o máximo o julgamento das pessoas hoje. Depois você vai perguntar: qual é a sua religião? Eu sou cristão. E de novo, eu não tenho nada a ver com ela, eu não tenho que fazer nem julgamento sobre a Margarida. Quem está fazendo julgamento aí são as autoridades e ninguém levou ela presa. Isso aqui é muito louco. Se ela é procurada por FBI, por que ela não foi presa? Porque ela fugiu, ela tá aqui, ó. Não tem nada de... O povo brasileiro é sensacional. Dona Margarida, é um prazer conhecê-la, ela deve ter muitas histórias. Independente, ela foi nos Estados Unidos, levou empregada, ficou presa, não sei o que, 20 anos trabalho escravo e tudo mais. Ela falou em depoimento que ela nem sabia, quem estava cuidando das contas era o marido, ela não sabia de nada do que estava acontecendo, aí quem faz o juízo de valor é a polícia, e ela cumpriu isso lá nos Estados Unidos, né? Na verdade, o marido acabou pagando todas as despesas e tudo mais, e resolveu a situação dela. Ela veio para o Brasil e estava morando numa casa em condições precárias. Provavelmente teve um problema financeiro, acabou perdendo todo o dinheiro e vive, obviamente, em condições ali subhumanas, né? Com lixo, com animais mortos, que se é que realmente é verdade que alguns animais morreram na casa. Mas, de novo, são histórias contadas e a gente só vai saber a verdade quando comprar o livro, pelo visto. Vamos lá, Dona Margarida. Energias. Vamos deixar bem claro um disclaimer, tá? Eu trabalho com leituras de bioenergia. A bioenergia, ela é utilizada no Oriente, meu lapela ficou preso aqui. Ela é utilizada no Oriente para, sim, realizar tratamentos e diagnósticos no Oriente. Nos Estados Unidos existem hospitais, Hospital de Boston e outros hospitais nos Estados Unidos e clínicas que trabalham com técnicas que eu trabalho hoje, e obviamente eu trabalho com um leque maior de técnicas, mas eles trabalham com essas técnicas que buscam ajudar o americano, buscam ajudar as pessoas por meio desses tratamentos. Nos Estados Unidos, isto é um tratamento efetivo e eletivo, porque as pessoas aprendem e vão fazer. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil a gente tem ainda muitos crivos, não reclamo disso, acho extremamente necessário, uma vez que existem muitos farsantes, muitas pessoas que estão se passando por médicos e que acabam invadindo hospitais e fazendo, infelizmente, um papel ali que eles não têm lugar de fala e não batalharam para isso. Eu tenho hoje 21 certificados na área, dentro das práticas integrativas complementares do Ministério da Saúde, desde 2006, com diversas portarias até hoje. E eu tenho uma formação de graduação e pós-graduação na área da saúde, ou seja, as práticas integrativas complementares, tá? E isso me colocou como um certificado de especialista nesta área. Então vocês estão falando com especialista. É para dar carteirada, a gente dá, tá? 21 certificados, claramente, dentro deles eu tenho uma graduação, eu tenho uma pós-graduação, meu MBA, eu tenho milhares de outras formações também, ok? Então nós vamos analisar a energia da Margarida, belo nome. Olhando a Margarida nesta imagem, a gente tem dois pontos que chamam muito a atenção do corpo dela diretamente. Considerando que nós aprendemos junto à medicina tradicional chinesa e à acupuntura, o que nós temos que chama muito a atenção? A primeira barreira que nós temos, obviamente, é a região do tórax dela, aonde vai afetar o coração, o sistema digestivo e, eventualmente, pâncreas e o fígado. É uma energia que afeta toda essa parte dos grandes órgãos dela, como se fosse um fluxo de energia comprometido. Esse fluxo de energia que vai ficar ao redor do corpo dela, no sentido da região do tórax,
pode causar obstrução aos órgãos, causando para ela diabetes, por exemplo, problemas seríssimos cardíacos, que ela pode sim ter problemas cardiorrespiratórios e pode até vir a ter muitas passagens em hospital por causa disso, ok? E por que que esse fluxo ocorre? Será que tem algum obsessor que está afetando e tudo mais? Não, ele é puramente a somatização de vários problemas emocionais da Dona Margarida que acabam por afetar todo o sistema dela digestivo e respiratório. Veja, Dona Margarida, ela já é uma pessoa de idade, a qual nós temos que ter respeito. A Dona Margarida, ela passou por uma história de vida muito complicada. Seus avós também, seus bisavós também, se é que eles ainda estão vivos. Essa história de vida complicada, ela faz com que as pessoas carreguem todos os traumas familiares, carreguem todos os problemas, as decepções, os vícios, as amarguras da vida. Ah, tio Spock, mas ela é rica. Eu sou rica. Isso não impede, porque câncer dá em pobre e dá em rico. Câncer não escolhe classe social, bem como depressão também não escolhe classe social, transtornos, medos, fobias, vícios, não escolhe classe social. É uma doença relacionada ao ser humano, independente se ele tem uma pataca ou se ele tem 1 milhão de patacas no banco, ok? Doenças acontecem com todo mundo. Então, ela tem já um fluxo bem complicado de energia passando por aqui. Ou seja, é uma pessoa que tem esses altos e baixos. Agora, quando uma pessoa carrega muitos desses problemas, o que acarreta junto ao problema emocional, junto às questões emocionais? Aí sim nós temos uma certa complicação. Por quê? Porque uma pessoa dessa pode criar muitas fobias e muitos traumas. E com isso geram complicações como uma esquizofrenia, uma bipolaridade ou uma depressão. Ela pode vir a ter ou desenvolver certos sintomas? Sim, pode. Tá? Não estou falando que ela tem, estou falando que ela pode vir a demonstrar, sim, certos sintomas de esquizofrenia ou bipolaridade. Por que isso? Dentro da natureza energética de um ser humano, o corpo de energia, ele é como se fosse uma grande geleca. E ele vai armazenar certas situações muito curiosas da nossa vida. Então, quando você faz uma pergunta para uma pessoa, sendo ela verdade ou mentira, o corpo de energia vai reagir. E eu conheci, por exemplo, uma monja que ela perguntava para a pessoa certas coisas e ela ficava mensurando o corpo de energia, porque ela sabia que o corpo, quando a pessoa mentia, ele criava uma outra forma, uma forma disforme e que comprovava então que ele estaria omitindo, escondendo ou mentindo diretamente a pessoa, tá? Esconde, omite e mente. No caso da Margarida, o fenômeno elástico acontece na região das costas, a qual cria, sim, um grande problema nas suas costas, tá? E que gera um grande pesar sobre ela. Essa energia que é acumulada nas costas da Dona Margarida são todos os transtornos e traumas e fobias e medos que foram gerados ao longo de toda a sua existência. O que muitas pessoas de idade têm, e é normal passarem por isso, pois eles tornam-se fatores acumuladores de energias. Esse tipo de energia que está atrás dela pode indicar, sim, certos sintomas relacionados à personalidade dela, ou um transtorno de bipolaridade ou uma esquizofrenia. A depressão, quando analisada, ela é muito curiosa porque ela tem vários tipos diferentes de forma dentro das terapias, as quais analisam energeticamente o fenômeno da depressão. Ela pode demonstrar-se como uma grande alteração no ponto das emoções inferiores, sendo passada até para as costas, e isso no seu extremo, quando a pessoa omite a sua depressão e ela não deixa claro, ou ela deixa clara a sua depressão e ela torna-se um fator muito complicado na própria região do peito, uma grande deformidade que acontece no corpo de energia. Então, quando um terapeuta que conhece muito bem sobre esses pontos de energia, ele olha para a pessoa, ele já sabe, aqui tem uma depressão. Ou, quando ele vê a esquizofrenia e a bipolaridade, ele sabe identificar o que cada uma delas é em relação à Margarida.
Mas é óbvio, esse tipo de análise é legal, tá de frente para a Margarida, olhar para ela e aí sim você pode, né, diagnosticar esse tipo de enfermidade, considerando lá nos Estados Unidos e no Oriente. Aqui no Brasil, não. Na região das costas é o segundo ponto que chama mais atenção, que é o ponto da família, a ruptura da família. O ponto da família, ele fica na região da cintura da pessoa, só que na parte de trás, próximo aos rins, e comanda todo o sistema da coluna, que efetualmente, se tiver qualquer problema ou ruptura, pode levar a crises renais e hipertensão, ok? Aqui em São Paulo nós temos um hospital, que é o Hospital do Rim e Hipertensão, que fica na Borges Lagoa, só para vocês terem uma ideia. Quando acontece essa ruptura, então, nós temos estas enfermidades que afetam essas regiões do corpo. O ponto ele é feito de diversas energias que compõem, são várias camadas e estruturas. Por exemplo, você consegue verificar o falecimento de pessoas muito próximas ou muito distantes, observando o ponto de energia. No caso, Margarida, sim, houve falecimento do ponto direto, relação pai, relação paternal, relação homem, perda de homem da família. Sim, existe uma ruptura no ponto da família dela. No outro lado do ponto da família, existe uma grande maçaroca de energia, o que significa que é como se fosse um passado que acabou sendo deixado. É como se fosse algo que está em stand-by e não foi resolvido. Aí é com a dona Margarida, tá? Aquele obsessor da sala, ele está conectado ao ponto da família dela? Sim, está. E quando ele conecta ao ponto da família, ele gera essa deturpação. Então, olhando para Margarida, eu diria, Rodrigo, que ela tem sim um problema no fígado, tá? Não posso fazer diagnósticos, então, por favor, não peçam isso por e-mail. Estou fazendo só para vocês entenderem como o processo ele é feito. Olhando a Margarida, eu diria que ela tem um problema no fígado, como gordura no fígado e, eventualmente, problemas sérios com relação ao órgão. Ela pode sim, eventualmente, ter diabetes, tá? E com relação à coluna, ela precisa tomar muito cuidado com os rins, devido a essa energia que vem afetar o fluxo de hipertensão. Num pico muito grande de estresse ou de nervosismo, a dona Margarida, ela pode vir assim ter problemas com relação à hipertensão, causando derrames, AVCs ou qualquer problema no sistema nervoso cerebral da Margarida, ok? Por isso que tem que tomar muito cuidado. Eu entendo que a polícia teve que ser enérgica, teve que entrar, afinal era uma pessoa que, pela idade, a questão do diálogo e tudo mais, não foi feito, já que a dona Margarida ela tem a sua defesa, ela tem uma advogada constituída, a qual vai defendê-la com unhas e dentes com relação à invasão de seu domicílio e com relação à apropriação dos seus animais, tá? Fora isso, o ponto financeiro dela está completamente esvaziado, o que significa que ela não tem recursos financeiros, ela não tem mais nada em relação a finanças. O ponto da vontade carrega, infelizmente, uma energia de self-protection, de se autoproteger, autopreservar, e esse é um ponto que, pela estrutura que está demandando, é um ponto que está sendo muito inferiorizado por ela. Isso significa que ela pode ter crises muito sérias com relação ao que ela é, com relação à pessoa que ela é, com relação à história da sua vida. E se levar realmente ao ponto desta inferiorização sobre quem ela é, pode ter sim um problema sério de depressão e, infelizmente, ali acarretar mais enfermidades a ela, tá? Então, a priori, olhando diretamente o corpo de energia, a gente percebe esse fluxo de ponto de energia superior e inferior das emoções que realmente causam as enfermidades no fígado, pâncreas e no sistema respiratório, no sistema digestivo, perdão. Descendo, nós temos então o ponto do quadril nós temos esta penetração no ponto da família, na qual gera problemas nos rins e hipertensão. O ponto financeiro dela está completamente esvaziado e, infelizmente, o ponto do will, da vontade, né, de querer crescer, querer fazer, ele está agindo negativamente, o que leva ela a todas as crises emocionais, ao qual ela vai se condenar, se culpar, se inferiorizar, e com isso ela só somatiza mais problemas.
tá? Infelizmente, são essas energias que estão sobre a Margarida hoje. Ela tem, sim, então, um obsessor conectado a ela. E, agora, lembrando, esse obsessor ele não tem nada a ver com os problemas relacionados à família dela. O que o marido fez com relação a funcionário do lar, como eles agiram, foram para os Estados Unidos, ela ficou 20 anos lá com ele, voltou para o Brasil, ela teve que tocar a vida dela aqui, largou o marido lá, eu não sei se eles se separaram, teve uma ruptura nesse sentido, porque o ponto da família é um grande blank, é uma grande mancha, significa que existe sim como se fosse congelado o ponto da família, algo que não se concretizou, não continuou, é como se ela tivesse colocado tudo em stand-by e ela não sabe o que fazer. É isso que está acontecendo, tá? Não foi demônio, não foi obsessor que levou ela a fazer isso ou agir dessa maneira. São os transtornos dela mesma, os problemas psicológicos que ela carrega, os problemas emocionais que foram gerados, que levou ela a ter esta atitude ou esta ação para com a sua casa, para com a sua vida. É uma pessoa que precisa de cuidados especiais com relação à vida, aos transtornos. Deveria realmente fazer um acompanhamento com um psicólogo, um psiquiatra, para poder avaliar as condições dela e ter uma vida mais normal, com ou sem o uso de medicamentos. Isso cada profissional vai ter a sua opinião. Eu não faço diagnósticos nesse sentido e nem dou medicamentos, ok? Então ela precisa realmente ter um amparo, ela precisa realmente ter uma pessoa que vá auxiliá-la dentro do critério do que é o certo, do que é o errado, do que deve ser feito, como fazer para erguer a vida dela novamente e ter pelo menos dignidade, a qual nota-se que infelizmente foi retirada há muito tempo da vida dela, tá? De resto é isso. Novamente, é uma pessoa que precisa de ajuda, é uma pessoa que precisa de atenção e não precisa do show. Ela precisa de um amparo, seja da sociedade, seja dos órgãos competentes, seja de profissionais da área da saúde, que possam auxiliá-la, orientando a melhor saída e solução para a sua vida, ok? O que eu falo para vocês é, não transformem a vida dos outros em um show para esconder o que vocês são hoje. Todos nós temos problemas na vida, seja uma questão financeira, seja uma questão de estudo, seja uma questão profissional, seja um hobby, seja qualquer coisa que você queira na vida, você tem problemas, você tem obstáculos, você tem suas dificuldades. Muitas vezes nós encobrimos a nossa vida, trazendo a vida do próximo para dentro e ficar nos divertindo sobre o que o outro faz, as cagadas dos outros, ou o outro morreu, não morreu, acidentes e tudo mais. Toda vez que eu infelizmente vou navegar pela internet, eu só vejo canal de notícia trazendo desgraça, que é o que as pessoas gostam de ver. Por que as pessoas gostam de ver desgraça? Porque a vida delas é tão insignificante que elas preferem ver um outro morrer, um outro tendo um acidente de carro, o outro tendo a casa invadida pela polícia, o outro sendo preso pela polícia. Parece que deixa as pessoas mais felizes à desgraça alheia. E o que eu falo para vocês é, mudem o pensamento de vocês, mudem a frequência de vocês, comecem a ver coisas legais, evitem transformar a vida do outro em um circo, olhem para vocês e vejam o que vocês podem fazer para melhorar quem vocês são. É sério mesmo. As pessoas passam grande parte da vida vendo a desgraça do outro e não conseguem interpretar, lidar ou mesmo poder fazer algo pela sua própria desgraça. Esse é um conselho que eu dou para vocês. Tá? Eu só assisti esses 2 vídeos porque as pessoas pediram para que eu fizesse uma análise para identificar se tem ou não espíritos obsessores causando tudo isso. E parei a minha vida para fazer isso, para mostrar para vocês que o grande problema não está na Margarida. O grande problema está no brasileiro, em nós, como nós realmente tocamos a nossa vida. Quanto tempo da vida vocês gastam vendo a vida dos outros? Seja no Instagram, no Facebook, no Twitter ou o que for. Quanto tempo vocês dedicaram para o seu estudo? Veja, hoje eu estudei música, fiquei com a guitarra no colo estudando 4 horas. Gostaria de ter ficado mais. Gostaria de ter ficado muito mais. Mas eu tenho que parar para tocar o meu dia, fazer outras coisas. Tá? Então, façam algo para vocês, produtivo, que vocês realmente tenham orgulho e vontade de fazer. Busquem atividades que façam você colocar a mente no lugar certo, as suas emoções no lugar certo. E preste atenção, qual sapato que você está calçando? Seu de vocês ou seu sapato do outro?
tá bom? Então é isso. Quero agradecer a todos, muito obrigado por assistirem o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional e não substituir. Complementamos junto a tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casa. E para aqueles que querem solicitar isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou espírita, eu não sou sensitivo, eu não sou médium, eu não sou um paranormal, eu não sou vidente, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Sou um especialista, ok? Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação, seja membro, o PayPal e o Valeu. Valeu entrou agora, tá? São as 3 ferramentas que estão aqui abaixo, vocês podem escolher qual é melhor para vocês, e aí vocês façam a doação que vocês puderem, que nos ajudem muito. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.